Curva circular com transição. Módulo 4. Neste módulo, vamos ver um exemplo completo de cálculo de curva com transição. Consideramos o seguinte exemplo. Em uma rodovia classe 1, pista simples, em terreno montanhoso, a primeira curva tem deflexão de 46 graus, 15 minutos e 42 segundos. Pretende-se projetar uma curva circular com transição com comprimento da clotoide de 40 metros, se possível. O trecho circular deve ter deflexão por metro igual a 0 graus e 5 minutos. A distância do PI até a estaca zero é de 500 metros. Pede-se calcular a superlargura, admitindo-se veículo de projeto CO, a superelevação do trecho circular, o comprimento mínimo da transição, os elementos geométricos da curva, a aceleração centrípeta quando o veículo tiver percorrido 75% da transição, o valor da superelevação nesse ponto, a 75% da transição, a máxima velocidade que um veículo poderá desenvolver no trecho circular, a taxa de acréscimo da aceleração centrípeta ao longo da transição e as estacas dos pontos notáveis da curva. Vamos então aos cálculos iniciais. Primeiro, identificar qual é o raio do trecho circular. Foi dito que é classe 1 em terreno montanhoso. Consultando o nosso formulário, nós verificamos que a velocidade diretriz é 60 km por hora, a superelevação máxima é 8% e o raio mínimo é 125 metros. Assim sendo, se o trecho circular terá uma deflexão por metro de 5 minutos, nós sabemos que a deflexão por metro é igual ao grau GC dividido por 2 vezes C. C podemos usar tanto G20 quanto G10, é indiferente, G5, qualquer valor de corda, o resultado sempre vai dar o mesmo. Então, por exemplo, se nós adotarmos uma corda G20, G20 será igual a 40 vezes DPM, porque GC é igual a DPM vezes 2C. Assim, por exemplo, para G20, será igual a 40 vezes 5 minutos, que é 200 minutos, ou seja, 3 graus e 20 minutos. O raio, consultando a equação que temos no nosso formulário, o raio é igual a C dividido por 2 vezes GC sobre 2. Assim, se nós estamos usando o G20, então o raio vai ser igual a 20 dividido por 2 seno de 3 graus e 20 minutos sobre 2, ou seja, o raio da curva igual a 343,823 metros. A superelevação é dada pela equação já conhecida, que é a superelevação máxima, que multiplica 2 vezes o raio mínimo menos o R, menos o raio mínimo ao quadrado, dividido pelo R ao quadrado. A superelevação máxima nós vimos que é 8%, rodovia classe 1 em terreno montanhoso, 8%. O raio mínimo é 125 metros. Então, substituindo os valores nessa equação, e o raio da curva acabamos de calcular, 343, obtém-se uma superelevação do trecho circular de 4,8%. A superlargura é igual ao comprimento total no trecho circular, menos o comprimento básico em tangente. O comprimento total do trecho circular é dado pela equação conhecida, 2 vezes o gabarito estático mais a folga lateral, mais 1 vez o gabarito dinâmico do bordo dianteiro, mais a folga dinâmica, dada pela equação V sobre 10 raiz de R. O gabarito estático para o veículo CO é igual a 2,60 mais R menos raiz quadrada de R ao quadrado menos E ao quadrado. Para o veículo CO, o comprimento entre os eixos é igual a 6,10 e o balanço dianteiro é 1,20 m. O raio da curva já calculado, 343,823. Substituindo esses valores nessa equação, obtém-se um gabarito estático de 2,65 m. A folga lateral é tabelada.
Para pistas com 3,60 metros de largura, que é o caso de classe 1, a folga lateral é de 90 centímetros. O gabarito do balanço dianteiro é dado pela equação constante do formulário. O gabarito do balanço dianteiro é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais o balanço dianteiro, que multiplica 2E mais BD menos R. O balanço dianteiro é 1,20 m do veículo CO e os demais parâmetros já são conhecidos. Substituindo, R ao quadrado mais 1,20 ao quadrado. Substituindo os valores, obtém-se um gabarito do balanço dianteiro de 0,02 metros. Assim, podemos calcular o comprimento total no trecho circular, como sendo 2 vezes o gabarito estático 2,65, mais a folga lateral 0,9, mais o gabarito do balanço dianteiro, mais a folga dinâmica, que é a velocidade diretriz 60 dividido por 10 raiz de R. Efetuando-se essa conta, obtém-se 7,44 metros. A superlargura é a diferença desse valor pela largura do trecho em tangente. Trecho em tangente é 2 vezes 3,60. Assim, a superlargura de cálculo será 7,44 menos 7,20, ou seja, 0,24. Considerando-se que, quando esse valor da superlargura obtém-se um valor menor que 40 centímetros, essa superlargura pode ser dispensada. Então, em consequência, essa curva não necessita superlargura, porque o valor obtido, teórico, foi menor do que 40 centímetros. Vamos calcular o comprimento da transição segundo os 4 critérios conhecidos, começando pelo comprimento mínimo da transição. Para a velocidade 60 km por hora, o comprimento mínimo é 30 metros. Tabela. Pelo critério da taxa máxima de variação da aceleração centrípeta, aplicando-se as equações do manual, calcula-se primeiro o C, em função da velocidade. Então, a velocidade é 60, obtém-se o valor de C de 0,96. Substituindo-se na equação do L, nós conhecemos a velocidade 60, conhecemos o raio e acabamos de calcular o 60. Assim, o comprimento L deve ser maior do que 14,004. O terceiro critério é o critério da fluência ótica, que é o raio dividido por 9. O raio da curva 343,823 dividido por 9 dá 38,2. E o quarto e último critério é o critério da taxa máxima de variação da superelevação. O bordo externo, se a superelevação é 4,8%, o bordo externo vai se elevar 3,6 vezes 0,048, ou seja, 0,173 metros. Para a velocidade 60 km por hora, a taxa máxima de variação da superelevação é 1:169. Ora, se para subir 1 metro teríamos que ter 169 metros de extensão, para subir 0,173, será necessário um comprimento X. Logo, fazendo-se essa continha, o X vai dar 29,203. Assim, concluindo, se a transição tem que ser maior do que 30, maior que 14, maior que 38 e maior que 29, conclui-se que o comprimento a ser adotado mínimo é de 40 metros, que é o valor sugerido no problema. Então, a transição pode ter 40 metros de extensão, sim, já que esse valor atende aos 4 requisitos. Calculado o valor da transição, vamos aos demais elementos geométricos da curva. Começando pelo ângulo φ0, que é o ângulo central da clotoide. φ0 é igual ao L sobre 2RL.
L sobre 2R. Substituindo o valor de R e L, obtém-se 0,0582 radianos. Ou seja, se quisermos em graus, multiplica por 180, divide por π, o ângulo φ0 é igual a 3 graus, 19 minutos e 58 segundos. O ângulo θ, que é o ângulo central do trecho circular, é igual ao ângulo central menos 2 vezes φ0. Assim, como a curva tem o ângulo central total de 46, 15 e 42, menos 2 vezes o φ0 vai me dar um ângulo do trecho circular de 39 graus, 35 minutos e 46 segundos. As coordenadas x0 e y0, coordenadas do SC, basta substituir na equação deduzida no módulo 2. L que multiplica 1 menos φ0 sobre 10, mais φ0 à quarta sobre 216, ou seja, 39,986 metros. E o y0 é dado por essa equação deduzida anteriormente. Substituindo o valor de φ0 em radianos, logicamente o valor de φ0 tem que entrar em radianos, obtém-se esse valor de y0. Coordenadas do SC deslocado. P e Q. P e Q são dados pelas equações deduzidas no módulo anterior. Substituindo o φ0 em radianos nessa expressão e o R e o y0, que acabamos de calcular, obtém-se o valor de P de 0,194 e o valor de Q de 19,998 metros. Convém observar que normalmente o valor de Q dá da ordem de grandeza de metade do valor de x0. Isso é bom para se verificar na fase de cálculo, caso esse valor obtido dê absurdamente diferente de metade do x0, porque houve algum erro de cálculo anterior. Tangente externa. A tangente externa vai ser igual a Q mais R mais P, tangente de AC sobre 2. Conhecemos Q, conhecemos R, conhecemos P, que foram calculados aqui anteriormente, obtém-se uma tangente externa de 1,66953 metros. Lembrando que todos os cálculos devem ser feitos com 3 casas decimais, precisão de milímetro. E, por último, o desenvolvimento total da curva. O desenvolvimento total da curva é igual ao desenvolvimento do trecho circular mais as duas clotoides. O desenvolvimento do trecho circular é o ângulo central do trecho circular dividido por 180 vezes π vezes R, mais as duas clotoides. Substituindo-se esse ângulo θ, 39, 35, 46 dividido por 180, multiplicando-se por π e R mais 2L, obtém-se 317,610. Com isso, nós calculamos todos os elementos geométricos da curva. O pedido F corresponde à aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta no ponto M correspondente a 75% da transição. Ora, como a transição é linear, os comprimentos são lineares ao longo da transição, o raio de curvatura ao longo da transição no ponto M, a 75% da transição, é igual a R que multiplica L maiúsculo sobre L minúsculo. Assim, o valor do raio de curvatura naquele ponto será 458 dividido por 435. Substituindo na expressão da aceleração centrípeta, a velocidade V, aqui a velocidade ainda não está homogeneizada, as unidades têm que ser homogeneizadas, então 60 km por hora ao quadrado, vezes 1000 dividido por 3.600 ao quadrado, para se obter a resposta em metro por segundo ao quadrado, já que o raio de curvatura entra em metro, calculado anteriormente. Assim, num ponto situado a 75%, quando um veículo tivesse percorrido 75% da transição, a aceleração centrípeta naquele ponto será 0,606 metros por segundo ao quadrado.
A superelevação, a distribuição da superelevação, como é linear ao longo da transição, num ponto M localizado a 75% da transição, a superelevação será de 0,75, a superelevação prevista em projeto, que é 4,8. Assim, num ponto M situado a 75% do L, a superelevação naquele instante, naquele ponto, será 3,6%. Pede-se a velocidade máxima no trecho circular. Como visto anteriormente, a condição mais desfavorável é a condição de não deslizamento. Pela condição de não deslizamento, a velocidade máxima deve ser inferior a esta equação aqui, onde nós precisamos saber qual é a superelevação naquele ponto, o raio do trecho circular e o coeficiente de atrito transversal. Acontece que nós não sabemos a velocidade máxima no trecho circular. Assim, nós temos que estimar inicialmente, fazer um cálculo interativo, estimando inicialmente um fator desse coeficiente transversal, em função de uma velocidade arbitrada, e verificar se a velocidade arbitrária foi próxima da procurada. Assim, vamos admitir, por exemplo, que a velocidade máxima seja 70 km por hora. Ora, se for 70 km por hora, o coeficiente de atrito é 0,15. Então, substituindo-se aqui 0,15, os outros parâmetros são conhecidos, tangente de alfa é 4,8%, o raio do trecho circular é 3,43, substituindo obtém-se 93,37 km por hora. Ora, o resultado está muito diferente do valor inicialmente estimado. Vamos refazer a conta, considerando que, se para a velocidade 90 km por hora o coeficiente de atrito é 0,14 e para 100 km por hora é 0,13, vamos admitir um coeficiente de atrito médio, 0,135, que corresponderia aproximadamente para uma velocidade de 95 km por hora. Assim, estimando essa velocidade e esse coeficiente de atrito, então, seria 0,135 nessa mesma equação, e a resposta deu 89,7 km por hora, que está bem próximo do estimado. Quem quiser poderia fazer então mais um cálculo interativo, substituindo, por exemplo, por 0,14, obteríamos um resultado mais próximo da velocidade estimada. Mas o processo é sempre esse, por estimativa do valor de atrito e verificando se a velocidade está coerente com o atrito admitido. Aqui no nosso exemplo, vamos considerar satisfatório. O próximo cálculo, o próximo pedido é a taxa de acréscimo da aceleração centrípeta ao longo da transição. Segundo o Short, a variação da aceleração centrípeta pode ser calculada através da relação V3 sobre L vezes ρ. Ou seja, aqui temos que homogeneizar a unidade, V3, velocidade 60 km por hora, vezes 1.000 e 3.600 ao cubo, vezes 40, que é o comprimento da transição, vezes o raio do trecho circular. Volto a dizer, esse produto L-ρ é válido para qualquer ponto da clotoide. Então nós podemos pegar como sendo o SC. O SC é o final da clotoide. O L vai ser o comprimento total da clotoide e o ρ será o raio do trecho circular. Resposta obtida, 0,34 metros por segundo ao cubo. Falta-nos calcular o estaqueamento da transição. Ora, foi dito no problema que esta é uma primeira curva de um projeto e que o PI está afastado 500 metros da estaca zero. Então, sabemos que a distância da estaca zero até o PI é 500 metros. Calculamos anteriormente que a tangente externa da curva tem o valor 166,953 metros. Logo, da estaca zero até o TS, o comprimento X vale 500 menos 166.
333,953, ou seja, 333,47 metros. O comprimento do trecho circular, é θ vezes R vezes π sobre 180. Nós vimos que o ângulo central do trecho circular é 39 graus, 35 minutos e 46 segundos. Vezes π sobre 180 vezes R dá 237,610 metros. Se a gente dividir por 20, isto aqui corresponde a 11 estacas inteiras, que seria 220 metros, mais uma fração de 17,610. 220 estacas inteiras mais 17,610. Assim, podemos calcular as estacas ao longo de toda a curva. A estaca do TS. Estaca do TS é a distância da estaca 0 até aqui, que é 333 metros. Dividido por 20, vai dar 16 estacas inteiras mais 13,047. Então, a estaca do TS é igual à estaca 16 mais 13,047. Ou seja, dividindo 333,047 por 20. A estaca do SC basta somar uma clotoide. Se nós falamos que a clotoide tem 20 metros, tem 40 metros de comprimento, ou seja, duas estacas, então basta somar duas estacas ao TS. Então a estaca do SC é igual à estaca do TS mais duas estacas, ou seja, estaca 18 mais 13,047. A estaca do CS é a estaca do SC mais o comprimento do trecho circular. O comprimento do trecho circular foi calculado aqui, 11 estacas mais 17,67. Somando 11 estacas mais 17,67 a 18 mais 13,048, a gente obtém, quando somar o segmento fracionário, 13,047 mais 17,610, nós vamos obter 30,657, ou seja, vai obter mais de 30 metros. Em consequência, vamos passar 20 metros para uma estaca inteira. Assim, 18 mais 11 vai dar 29, mais uma estaca, devido ao somatório do trecho fracionário, vai resultar em estaca 30 mais 10,657. Por quê? Porque somando os trechos fracionários vai dar 30,657. 30 significa que está mais de uma estaca, passamos 20 metros para cá, correspondente a uma estaca. Fica então 18 mais 11, 29, mais uma 30. E por último, a estaca do ST. A estaca do ST é a estaca do CS mais 40 metros, ou seja, mais duas estacas, que é uma clotoide. Assim, será a estaca 30 mais duas estacas, 32, e o fracionário continua o mesmo. Assim, nós concluímos um exemplo completo de cálculo de uma curva com transição.